Estamos de volta com o Esporte Diário aqui pela sua TV Diário, destacando tudo o que aconteceu, o que vai acontecer no esporte. Aconteceu ontem e o que vai acontecer ainda no dia de hoje no esporte para você sintonizado aqui, né, na TV Diário. E nós estamos aqui com o Nicolas Abreu, o Nicolas, que é o nosso produtor e também jornalista, batendo um papo com a gente, falando sobre o esporte. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama já terminou o primeiro turno da competição, foi o grande campeão, né? Como diz um grande amigo meu, que é flamenguista, o Vasco da Gama não está na segunda divisão. Não está. Eu falei, ué, não está não, ele está na 25ª colocação da Série A. Tá bom. Tá registrado aqui, né? O Vasco, o torcedor do Vasco nunca vai aceitar você falar que é segunda, hein? Tá na segunda. Não, isso vice, é verdade. É verdade. Mas, na verdade, vamos falar do Vasco da Gama, que conseguiu um empate na terça-feira, em 0-0 com o Ceará, e manteve uma diferença de 4 pontos em cima do segundo colocado. Nesse jogo, o técnico Jorginho não pôde ficar na beirada do campo, porque ele tinha sido expulso e já cumpriu a suspensão rapidamente, malandramente. Já cumpriu a suspensão. E o seu auxiliar, o jogador, tem que separar, né? Senão fica um negócio muito complicado. Se você fala assim, o jogador, o treinadorzinho, aí você pensa que é um treinador pequenininho, ruim. Mas não é não, é o ex-jogador. É o Ozinho. Ozinho, entendeu? Ozinho. Ele disse o seguinte, que eles programaram para isso, quer dizer, traçaram o plano. Programar é uma coisa, né? E acontecer é outra, mas eles programaram para que o Vasco pudesse estar com essa gordura, como a gente chama no futebol. Gostaria que fosse mais, mas pelo menos agora tem tempo para treinar, tem tempo para recuperar jogadores nessa pausa que o campeonato vai dar devido às Olimpíadas. E o Zinho, já ouvi algumas pessoas comentando isso, alguns torcedores do Vasco, que consideram até o Zinho até um pouco melhor do que o Jorginho em relação à tática. É um comentário que, né, gera um pouco de polêmica aí, porque o Jorginho também tem uma experiência na seleção brasileira, inclusive, como auxiliar. O Vasco hoje, vamos dizer que tem ali dentro do comando técnico da equipe, dois excelentes auxiliares, dois excelentes ex-jogadores também, e isso facilita o rendimento dentro de campo. E fica nítido uma evolução do Vasco desde a entrada do Jorginho ainda na Série A. O Vasco foi rebaixado, mas na minha opinião fez um campeonato ali no final que não merecia ter sido rebaixado. O problema foi os resultados anteriores. Né? O começo do campeonato foi ruim, a metade do campeonato foi ruim, só foi melhorar nas últimas partidas com a chegada do Jorginho. Na hora que começou a nadar para sair ali do afogamento, né, vamos dizer assim, o Vasco já não conseguia mais. Eu ia contar uma piada aqui do português, mas não vou contar lá fora. Porque censurada? Não, senão o torcedor do Vasco me bate, né? Não posso contar, depois lá fora eu conto, né? Mas então, aí o Vasco hoje tem o Zinho na beira do campo é interessante porque ele também tem esse conhecimento, não é aquele auxiliar, né, que de repente é desconhecido. E não que os auxiliares que sejam desconhecidos não sejam bons, mas você tem ali, né, uma certa segurança com o Zinho, até pelo esse conhecimento que ele já possui também das 4 linhas e também já de ser gerente de futebol, foi gerente de futebol do Nova Iguaçu, algumas oportunidades. Ele é sócio no Nova Iguaçu. Né? Na verdade, o Nova Iguaçu foi formado por 8 pessoas. Né? Tem o Jairo, que é o mandatário, né, que é o homem do dinheiro. O Jairo ou o Jânio? Jânio, desculpa, Jânio. Jânio Moraes. Ele é o homem do dinheiro, é o cara que tem a grana, né? E ele convidou algumas pessoas para se associar. E o Zinho foi um deles. O Zinho foi também, né, gerente de futebol do Santos, tem um conhecimento, uma bagagem muito grande. E eu já tive a oportunidade de ver o seguinte, né, em alguns jogos que o Jorginho conversa muito com o Zinho. Conversa muito. E muitas vezes o próprio Zinho é que transmite a informação ao invés do próprio Jorginho. E isso facilita, né? Não é verdade? Isso facilita. E por isso que o torcedor do Vasco, né, muitas vezes analisa que o Zinho é até melhor do que o Jorginho. Porque às vezes, na posição dele conversar, dá a impressão que ele está passando a tática melhor do que o próprio Jorginho. Olha, nós vamos seguir, vamos conversar logo, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o protocolo logo. Vamos falar sobre a Série B do campeonato.
né, o campeonato estadual. Porque é o seguinte, esse campeonato já está dando o que falar, né? A gente às vezes fica com um tempo limitado e aí a gente tem mais um tempinho, agora a gente vai juntar os outros dos Blakes, para falar logo tudo sobre essa situação. Por quê? Para o torcedor, é muito ruim o que está acontecendo com o campeonato da Série B. Só para se ter uma ideia, o americano e os clubes, alguns clubes, tiveram exemplo. No caso do americano. O americano teve que renovar contrato com os jogadores. Por quê? Porque o americano faz o contrato com o jogador num período X. O campeonato vai de 1º de março até 30 de agosto. Estou dando um exemplo, tá, gente? O que acontece? No dia 31 de agosto, o contrato desses jogadores expiram. Porque não vai ficar com esses jogadores mais. Alguns vão ficar, outros não. Só que com essa parada, o contrato teve que acabar. Acabou. E o americano teve que renovar com esses jogadores devido a isso. O campus faz diferente. O campus fez contrato com jogadores o ano todo. O campus queria até a possibilidade de participar da Copa Rio. Mas fez o contrato como ano passado, o ano todo com jogadores. Como é que fica a finança do clube que você fez? Um planejamento para X e X, esse período, você capta dinheiro para esse período, e agora você tem que renovar, porque você não pode renovar por mais um mês, você tem que renovar por 3 meses, que é como se fosse um novo contrato de experiência, e o time não joga. Tem um agravante aí, né, que os clubes de futebol vêm passando por uma situação financeira complicadíssima. Pode parecer que não, né, porque algumas pessoas já olham, não, Barcelona, né? Não estamos falando de clubes de futebol, né, do interior, clubes de menor expressão, né? E esses clubes têm uma dificuldade enorme de captação financeira. Verdade. E você imagina agora ter que renovar o contrato de alguns jogadores, e também, ao mesmo tempo que você fez o contrato com alguns jogadores até a metade do ano, você também tem que renovar com os patrocinadores, Sim, que fizeram um contrato, né, também até a metade do ano. Esperando esse período, né? E o pior de tudo também é o seguinte, né? Até mesmo como jogador. Porque tem jogador que faz o seguinte, né? Tem jogador que são, tipo assim, cigano da bola. Tem alguns jogadores que são cigano da bola. Ele joga no primeiro semestre, no campeonato da Série B, num clube. Terminou o campeonato, na Copa Rio, ele já vai para outro clube. São os ciganos do futebol. Os nômades. Os nômades, vamos, sabe, cigano não mesmo. Eles jogam aqui, jogam ali, eles não têm camisa. Eles, onde estiver chamando, estiver pagando, eles estão. Né? Então, esse é o detalhe. E esses jogadores também, dependendo da situação, vão ficar sem clube. Com certeza. Até o final do ano. E os jogadores, e esses jogadores aí, eu tô até não analiso de uma forma errada, não. Claro que hoje em dia você vê o amor à camisa bem menor, né, do que na década de 70, 80. O cara beija o escudo, daqui a pouquinho tá botando na justiça. É o amor. Exatamente, né? É um amor grande, né? Hipocrisia, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem hoje essa situação de alguns jogadores buscarem no segundo semestre outras equipes, porque também o cara tem que pagar as contas, Não, né? sem dúvidas. Então... Eu não sou contrário a isso, não. Estou dizendo que, infelizmente, os clubes não fazem contrato com os jogadores o ano todo. Então, ele tem que depois, claro, buscar uma outra forma para poder alimentar a família dele, claro. Uma outra situação também que se questiona nessa situação do campeonato é a campanha do campus. Como é que um time fica 13 jogos invicto? Ele não teria condições de ganhar do americano? A questão é essa. Você está desmerecendo o trabalho do campus? Porque se o americano botou o time reserva ou não, isso é competência e cabe ao americano. Agora, quem não pode ser punido nessa história é o campus. Que o campus não tem nada com isso. Se eu coloquei o time reserva, o problema é meu. Agora, você não tem nada a ver com isso. Você fez o quê? Você jogou com o seu time principal porque você precisava ganhar o segundo turno. Só isso. E para você chegar à semifinal da competição. Você está desmerecendo o valor da campanha do campus. Tem um desmérito muito grande aí, né, com essa análise desse momento da competição, porque e tem outra situação, não tem nenhum momento, né, que esse áudio, esse maldito áudio, né, que está parando no campeonato, um áudio que o conteúdo dele a gente já discutiu aqui, que é um conteúdo que não tem exatamente uma comprovação
que exista... E que teve armação? Que teve armação. E para ter armação, né, que foi até um argumento do advogado do americano, para ter armação você tem que ter duas partes. Sim. Cadê o áudio da outra parte? Cadê a citação de alguém da outra parte? Que seria... Hoje seria o Campos, né? Não, e outra coisa. E o Campos está fora da competição por algo que... E uma outra situação. É só você de casa analisar comigo a seguinte situação. O áudio diz o seguinte... Não vou botar aqui o áudio, mas mais ou menos diz o seguinte, que era o americano, né, talvez entregasse o jogo para o Olaria, para o Campos ou para o Audax, porque tiraria o Itaboraí. Sim. Correto? Isso aí. Então qualquer outro resultado é armação se não fosse o americano campeão. Qualquer outro resultado, o Itaboraí ia entrar dizendo o seguinte, olha, veja só, o americano perdeu o jogo por Olaria para me tirar. Tá armando. O Campos perde para o Audax, o americano perde para o Audax na final, perdeu o jogo porque entregou, porque está me prejudicando. O grande detalhe é o seguinte, como é que você faz, né? Como é que você faz numa análise dessa? Você tem um Campos que tem toda essa estrutura, né? Toda a estrutura de manter uma posição de 13 jogos sem perder, e é questionável. Nós vamos ao break rapidinho e nós já voltamos a comentar ainda sobre isso. Porque, na verdade, quem está sendo prejudicado não é só... E outra coisa, eu vou falar do Itaboraí, né? No próximo bloco eu não vou falar do Itaboraí. Por que ele não se classificou? Né? Por que o Itaboraí não se classificou para a semifinal? No último jogo, o que aconteceu? Só um instante e já voltamos.